Olá, tudo bem? Como vai você? Espero que você esteja bem, sempre bem. Eu sou Rivaldo Machado, sou professor de Geografia aqui do SAI Digital. E hoje nós estamos aqui para falar um assunto que, por assim dizer, ele merece muito destaque, né? Merece uma atenção muito especial aí. O que nós estamos falando? Famosa globalização. O que acaba acontecendo? Se você tiver com a curiosidade, por exemplo, e for lá e jogar no Google uma pesquisa, conceito de globalização, você vai acabar encontrando o quê? Uma diversidade tão grande de formas de conceituar isso, que pode ser até que você se assuste aí, tá certo? Mas hoje a gente vai procurar, nesse primeiro momento do nosso encontro aqui, fazer o quê? Entender um pouquinho mais, ou ter uma visão mais ampla, assim, do que seria esse processo de globalização e quais seriam suas principais características. Primeira coisa, né? Procurar entender assim, de onde vem esse negócio? Onde que começou essa tal dessa globalização? Então, basicamente, nós acabamos percebendo aí que essa globalização, ela, e muitos autores concordam com isso, ela começou quando? Ela começou com as grandes navegações europeias, certo? Então, com essas grandes navegações europeias, houve uma maior integração entre as diferentes regiões, entre as diferentes economias do mundo. Então, desde essas grandes navegações até os dias de hoje, o que é que nós acabamos percebendo que ocorre? Esse processo de integração, ele cada vez foi se acelerando e acelerou cada vez mais. Chegou um determinado momento que nós acabamos sendo o quê? Ali por volta mais ou menos da década de 1970, houve justamente a chamada Revolução Técnico-Científica. Então, a partir daquele momento, o que é que nós tivemos? Nós tivemos que o nível, por assim dizer, de dependência ou de interdependência das diferentes economias do planeta cresceu e cresceu de forma muito significativa, certo? Isso se deve ao quê? Ao surgimento e aos desenvolvimentos de novas tecnologias, principalmente tecnologias de comunicação. É a telefonia celular, a fibra ótica, a internet, e aí vai um monte de traquitana que a gente inventou, certo? Então, ocorreram mudanças e mudanças muito grandes, e esse processo de globalização, esse processo de integração econômica, o que acabou acontecendo? Acabou acontecendo que ele não é um processo, por assim dizer, que ele está acabado. Nós estamos ainda vivendo, por assim dizer, nesse processo aí. E o que é que acaba acontecendo? A gente acaba percebendo que muitas mudanças nas esferas mais diferentes da vida, do nosso cotidiano, elas vêm se alterando e vêm surgindo pesado, né? Por exemplo, você tem algumas mudanças que elas acabam sendo mudanças o quê? Mudanças que são mudanças de ordem cultural. Existe uma tendência cada vez mais, uma homogeneização cultural, né? Isso funciona mais ou menos da seguinte forma. Hoje você, meu querido aluno, minha querida aluna, escuta as músicas, se veste, se alimenta, vê os filmes. Provavelmente que uma parte muito significativa de jovens da sua idade está fazendo a mesma coisa ao redor do mundo. Principalmente aqui na América Latina, nós temos ainda uma influência, que é uma influência gigantesca de quem? Do norte-americano. Então a cultura norte-americana, ela vem. Apesar de existir aí alguns movimentos, que eles são movimentos que apresentam o quê? Apresentam-se contra isso. Cada vez com maior valorização de culturas regionais, mas esse é um fenômeno muito forte que vem varrendo aí muitos países, tá? Mas não considere só isso.
você tem mudanças, por exemplo, nas relações de trabalho. Então, num momento, num período da nossa história pré-globalização, o que é que acabava acontecendo? Acabava acontecendo que a gente tinha uma forma de organizar o trabalho. E essa forma ficou conhecida muito como Fordismo-Taylorismo, né? Então, basicamente, nós tínhamos gigantescas plantas industriais, né? Um número muito grande de funcionários e uma padronização da produção, né? Uma divisão muito grande do trabalho, cada um só fazia uma atividade na linha de montagem. E assim que se produzia, em grande quantidade, muita padronização, né? Tudo de cima para baixo, tudo organizado e não sei o quê. A gente acaba percebendo que nos dias de hoje, houveram, por assim dizer, mudanças na forma de organização desse trabalho. Entrou um novo modelo que é chamado de toyotismo, que é o modelo japonês, onde você tem cada vez plantas industriais menores. A fábrica diminuiu de tamanho, até por conta do quê? Que essa fábrica ela se terceirizou, né? Ela hoje é uma produção muito mais flexível, onde você precisa ter uma quantidade menor, melhor dizendo, de trabalhadores. E cada vez mais você tem máquinas. Os robôs, eles tomaram conta dessa produção. A automação chegou a um grau que não se imaginava antes. A mecatrônica está aí para provar tudo isso. Então hoje se produz de uma forma completamente diferente. E até mesmo a forma de se organizar a economia, o papel do Estado na economia, ele é um papel que ele se alterou e se alterou significativamente, né? Se num momento anterior, principalmente a partir ali da crise de 1929, nós tivemos a ascensão de um modelo econômico que ficou conhecido como keynesianismo. Em rápidas palavras, o que significa esse keynesianismo? Você tem um Estado que participa e participa pesado da economia. Ele, por assim dizer, é a grande locomotiva, né? Foi a saída, foi o modelo encontrado aí para se fazer o quê? Para se resolver a economia mundial do pós-crise de 29. Então os estados no mundo inteiro cresceram de forma muito significativa, né? Países, por exemplo, como é o caso de países europeus, isso proporcionou uma boa qualidade de vida para a sua população, que ele ficou conhecido como o quê? Como um estado de bem-estar social. Em países não desses de ponta, países como aqui na América Latina, no Brasil, também nos voltamos para esse modelo de estado. Mas aqui ele não ficou conhecido, não atingiu o nível de um estado de bem-estar social. Então nós tivemos aqui só o keynesianismo puro, mais conhecido como o quê? Mais conhecido como nacional desenvolvimentismo. Então, foi um modelo, né? Que você tinha um estado gigantesco e não sei o quê. Agora, nesse período que nós encontramos de economia cada vez mais globalizada, o que é que acaba acontecendo com a gente? A gente vê que surge um novo modelo de Estado para gerir a economia, que ele é chamado de neoliberalismo. Em algumas coisas eles ainda guardam aí, por assim dizer, o modelo mais clássico de um liberalismo, né? Mas só que ele traz novas propostas, não é só o livre mercado como acreditavam os liberais. No neoliberalismo você tem que diminuir o tamanho da máquina estatal, você tem que ter uma maior flexibilização das leis trabalhistas, né? E além disso você tem que pensar o quê? Muito na saúde da economia, que são, por assim dizer, momentos, preocupações que nós não encontrávamos no chamado liberalismo clássico, né? Aqui no Brasil, né, o modelo de liberalismo clássico foi criado aonde? Primeiro a instalar foi o Pinochet no Chile,
Daí nós tivemos Margaret Thatcher no Reino Unido, Ronald Reagan nos Estados Unidos, e assim foi, né? Esse modelo neoliberal, ele chega aqui basicamente com Fernando Collor de Mello, e ele vai sofrer, por assim dizer, uma força maior, ele vai receber mais políticas, vai incentivar, sem sombra de dúvidas, por Fernando Henrique Cardoso, onde o processo, por exemplo, de privatizações, foi uma marca e uma marca muito forte desse neoliberalismo aí, certo? Então a gente percebe algumas mudanças, que elas vão ser mudanças muito significativas, que essa globalização vem trazendo para a gente. Tudo bem? Tudo legal? Então tá bom. Última aulinha nossa aí, eu tinha deixado para você algumas questões, algumas pequenas provocações aí, para você ir pensando, né, no período entre essas duas aulas. Agora eu gostaria de estar resolvendo esse dilema aqui com você. Vamos lá dar uma olhada naquelas questões? Então tá aí, ó. Primeira das questões, sobre a economia globalizada. A. Homogeneizou as culturas e reduziu as discrepâncias econômicas entre os países? Primeiro que existe uma tendência de homogeneização, né, que se conseguiu. E reduziu as discrepâncias econômicas? Não reduziu as diferenças, aumentou as diferenças. Então a A está fora de cogitação. B. Integrou economias e possibilitou a difusão de hábitos dos lugares pelo mundo. Integrou as economias? Tá, tudo bem, tudo legal. Possibilitou a difusão de hábitos dos lugares pelo mundo? Falava um pouco dessa questão cultural com você. C. Deu visibilidade às minorias, povos e culturas de recantos isolados do mundo? Não, eu até chamei a atenção que esses povos muitas vezes querem uma atenção maior, mas que deu visibilidade, não. Quase anulou a xenofobia e os conflitos étnicos? Não, eles vêm aumentando, e religiosos em todo o planeta. Então não, a alternativa correta é a alternativa B. Houve aí a integração das economias e uma maior difusão de algumas características que são basicamente algumas características culturais aí. Tudo bem? Seguindo lá, segunda questão aqui. São características da globalização. Adoção do toyotismo? Opa, beleza. Como modelo para a reorganização da produção. A restrição dos mercados, restrição não, cada vez abertura mais de mercado. E a valorização tecnológica. B. Estabelecimento das redes comerciais com valorização do capital mercantil, beleza? E o aumento do controle estatal na economia, diminuição do controle estatal na economia. C. Adoção de políticas neoliberais, opa! A desregulamentação da economia, diminuição dos índices de robotização, não, a robotização aumentou. D. A dinamização tecnológica com a garantia da ampliação de políticas sociais e direitos trabalhistas? Não, flexibilização dos direitos trabalhistas. Formação de blocos econômicos e a integração dos mercados e o avanço do capitalismo financeiro, do capital financeiro. Então essa alternativa E, ela é a alternativa correta. Então nós tivemos esse aumento desse mercado do capitalismo e assim vai. Tá certo? Questão desses blocos econômicos. Nas próximas aulas, nós vamos tratar um pouco da questão do comércio e eu volto a falar um pouquinho mais com você a respeito disso, certo? E olha lá, ó. Margaret Thatcher, primeira-ministra britânica da década de 1970, implementou importantes mudanças na economia daquele país. No contexto internacional da época, a política econômica da governante britânica foi associada a estratégias vinculadas à prática do neoliberalismo. A alternativa de dado. Para você ainda, eu vou deixar alguns exercícios, tudo bem? Faz lá comigo? Então vem aqui, ó, presta atenção. Tem lá o de olho na prova, das páginas 248 e 249. Dá uma olhadinha, faz esse exercício aí, que eu tenho certeza absoluta que você vai se dar bem, certo? Tudo bem? Tudo legal? Então tá bom. Um grande abraço para você e até o nosso próximo encontro.